Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Saúdo-vos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, amém? Que tudo venha a ser feito para a glória e honra do Senhor Jesus. Irmãos, com todo amor e carinho, vamos se colocar de pé em reverência ao nosso Deus e Pai amado. Quem trouxe a palavra de Deus, abre a Bíblia, por favor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e versículos 10 ao 12. Que diz assim a palavra do Senhor. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Amém? Vamos orar. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. Te damos honra e glória para todo sempre. Tu és um Deus que cuida dos teus servos e nunca deixa faltar nada. Tu és o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus que nos alimenta, o Deus que cuida de cada um de nós. Tu és o Deus que cuida da igreja. Estamos te agradecendo, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Só temos que te dar graças a ti, Senhor, e te agradecer por tudo. Que nesse momento, Senhor Deus, eu possa ser somente um instrumento de bênção para a tua igreja. Fala para cada vida, para cada coração que aqui se encontra, Senhor. E assim a tua palavra, ela venha se cumprir no tempo de hoje. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tome seus assentos, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Então, somente fique ligado na mensagem da palavra de Deus. A gente vai ver aqui uma passagem muito verídica, verdadeira, que aconteceu há muitos anos atrás. E essa mensagem ela fala sobre Elias e uma viúva que morava lá em Sarepta, que pertence a Sidom. E nesse tempo lá em Israel existia um rei, reinava um rei. O nome dele era Acabe. Vocês devem conhecer quem era o rei Acabe. Aquela que sua esposa era Jezabel, aquela que foi morta. E a morte dela foi uma morte muito trágica, foi terrível. E ele reinava em Israel. Só que Elias foi lá falar com esse rei Acabe e disse: olha, nem vai ter orvalho
e nem vai chover. Por esses anos aí vai ficar sem chover. A terra vai passar um grande aperto. O povo vai ficar sem alimentação e sem água. E o Senhor disse para Elias: Elias, agora tu vai para o lado oriental e se esconde. Porque lá nesse lado oriental tem uma torrente de água. E tu vai ficar bebendo desta água. Mas tu não vai se preocupar. Porque eu vou enviar pão e água. E tu vai se alimentar. E tu vai se utilizar desta fonte. Mas você pensa, quem foi ajudar Elias? Foi um amigo? Não. Foi algum vizinho, alguém que viu a situação dele? Não. O Senhor, ele enviou corvos para sustentar Elias. Então, toda manhã e toda noite, os corvos traziam pão e água para alimentar o profeta Elias. Só que ele vai se alimentando manhã após manhã, noite após noite. Mas chega um tempo, irmãos, que o alimento ele acaba. A água já havia cessado. Porque ele foi lá no rei Acabe e disse que iria parar de chover, e parou de chover. E ficou nesse inteirinho 3 anos e 6 meses. Sem orvalho e sem chover sobre a terra. A gente hoje se alimenta, come, bebe, mas de vez em quando a nossa imunidade do corpo ela não dá uma recaída e você fica o quê? Uma pessoa doente. Você fica até de cama muitas vezes. Mas é normal. Mas só que aquela torrente ali, um dia ela tinha que secar, porque não estava chovendo. O alimento estava difícil naquela terra. Deus podia mandar alguém fazer isto, mas ele enviou corvos para sustentar o seu servo Elias. E os corvos traziam pão e água e ele se alimentava. Mas chegou um certo dia que essa torrente ela secou, porque não havia chuva sobre a terra. Quando acaba o teu alimento, você se desespera. Quando acaba aquilo que você mais precisa e se utiliza, você se desespera. Mas Elias não se desesperou. Ele era um homem que ouvia a voz do Senhor. E quando a torrente acabou, quem sabe ele deu o último gole de água ali. Ele se saciou pela última vez. Ele ouve a voz do Senhor falar com ele, dizendo: Elias, a água acabou. Agora tu não vai se utilizar mais dessa fonte, porque não tem mais água. Mas eu quero que tu vá para um lugar. Para onde? Para Sarepta, na região de Sidom. Porque ali tem uma pessoa que vai te dar comida, te alimentar. E essa pessoa é uma mulher. E, detalhe, ela é uma viúva. Viúva, não tinha marido, e numa situação daquela, complicado. Ainda mais tirar do seu alimento para dar a alguém. Mas assim Deus falava no seu coração, dizia: olha, eu ordenei a uma viúva naquela cidade, naquela região, para te alimentar, e ela vai te dar comida, porque a torrente secou e tu precisa se alimentar. Se você é servo de Deus, o alimento está pouco, Deus vai aumentar o alimento, vai te dar mais força. O que não pode é que eu pare. O que não pode acontecer é eu e você parar no meio, não pode.
Se você já está se você já está tão longe, por que parar agora? Ah, porque faltou. Mas Deus é o Deus supridor, Deus é o Deus que repõe o que vai faltar. Porque nem tudo aqui é passageiro, tudo aqui um dia acaba, falta, e nós precisamos de uma ajuda. Seja de um irmão, de uma irmã, mas a ajuda melhor que vem, a essencial, é a de Deus que não falha. Vai lá em Sidom, em Sarepta, que eu ordenei a uma viúva, e ela vai te alimentar. Ela vai te dar de comer, porque eu sei que você necessita de comida. Eu sei que você precisa se alimentar. E ele prontamente ouviu a voz de quem? De Deus. E ele vai lá em Sarepta, que pertencia a Sidom. E quando ele está se aproximando da porta daquela cidade, ele olhou quem? Uma mulher. E justamente era a viúva que estava passando um grande aperto com as demais viúvas que existiam em Israel. E essa mulher foi lembrada, essa viúva. Foi a única viúva lembrada por Jesus. Jesus menciona esta mulher. Se você observar lá em Lucas, capítulo 17, versículo 9, Jesus ele estava onde? Em Nazaré. E todo mundo chamava Jesus o Nazareno. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas ele morou a sua vida lá em Nazaré. Ele se criou em Nazaré. E todos chamavam ele de Jesus o Nazareno. E ele entrou numa sinagoga e começou a ensinar, e o Espírito de Deus está sobre mim, e foi falando, e chegou uma parte que ele justamente vai falar desta viúva. E ele dizendo ali para aquelas pessoas, e disse, olha, no tempo de Elias, teve grande aperto, ficou sem chuva 3 anos e 6 meses, e o profeta Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta. Jesus disse que ali existia várias viúvas, mas Elias só foi enviado a esta viúva de Sarepta, que pertencia à região de Sidom. E Jesus também fala sobre uma purificação, uma única purificação, que foi de Naamã. Você também se lembra, Naamã, que era um comandante do exército, o único que foi curado de lepra, foi purificado, foi Naamã. E o Senhor Jesus lembra desta mulher, porque o Senhor estava sendo rejeitado pelos seus. O Senhor estava sendo rejeitado aonde ele se criou pelos seus próprios. Mas o interessante é que ele lembrou dessa mulher. E Elias agora está ali na porta daquela cidade. Ele viu aquela mulher, aquela viúva, e ele vai se aproximar perante ela. Ele vai chegar perto dela. E ele vai conversar, falar com ela. Ele estava com fome, ele estava com sede. Mas o Senhor já tinha dado uma ordem para aquela mulher. Deus tinha falado para ele que ela ia alimentar ele. Mas se você trazer isso para a nossa ótica humana, como pode alguém nos ajudar passando necessidade? Tem condição isso? Porque se a gente está passando uma necessidade tão grande, a gente faz uma coisa, se esconde para ninguém pedir o que a gente tem, um pouquinho que a gente tem. Porque só dá para a nossa família, não tem como mais tirar para dar a alguém. Mas eu quero dizer a você que no teu sofrimento, isso vai trazer benefício para alguém. Sabia disso? Então se glorie em Deus no teu sofrimento. Se glorie em Deus no que você está passando, porque Deus já deu a ordem. E como vai ser isso? Eu não sei, mas eu sei que Deus vai fazer. Ele tem os seus meios espirituais poderosos e tremendos para operar e fazer grandes coisas na nossa vida.
Mas o homem de Deus, Deus cuida. O homem de Deus estava necessitado, queria comer, queria beber água e não tinha. Mas ele disse, vai lá naquela viúva, porque de lá eu vou te dar alimento. E vai ser pela mão desta viúva. Ele quis dizer de uma pessoa que não tem nada. Uma pessoa que está numa condição terrível, só tem para ela e para o filho. E ele foi lá e disse, olha, mulher, me deram um pouco de água aí na vasilha? E ela se virou. E foi pegar água. E quando ela deu o primeiro, o segundo passo, ele disse, mulher, volta aqui. Traz também um pouquinho de pão para eu comer. Veja bem. Quando ele pediu água, ela disse, tudo bem, né? A água eu não vou negar. Né? Hoje ninguém nega água a ninguém, não é? Mas se for comida, não é, irmão? Você quer negar, não é? Não, isso aqui é meu. Quer dar ao irmão. Água se dá. Mas quando ele falou em pão, ele falou em alimento, ela agora vai ter que dar resposta para ele. Quando ele tocou no alimento, no assunto do alimento que ele queria comer, ela voltou e tinha que dar uma resposta para ele. E ela disse, olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho cozido nada, eu não tenho preparado nada, eu não tenho alimento. O que eu tenho em casa é somente 2 punhados de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Eu não preparei nada. E com esse pouco que eu tenho, eu vou fazer uma comida e vai comer eu e o meu filho e a gente vai morrer depois. Veja que situação, irmãos. Mas o homem de Deus estava diante de uma situação que para a lógica humana não tinha como. Mas para Deus sempre tem como. Deus sempre tem milagre para fazer nos momentos de aperto. Eu não fiz nada. É a última refeição, vai comer eu, meu filho, e depois nós iremos morrer, porque não tem mais comida, não tem mais água. Primeiro eu vou fazer a comida e vamos comer, vamos morrer. Já era. Ela perdeu a esperança, é como se a gente perdesse a esperança, não tem mais prazer, não tem mais gosto de prosseguir. Porque alguma coisa faltou para a gente. Alguma coisa parece que foi tirado da gente. Tem gente que pensa em parar, porque faltou alguma coisa para a gente continuar. Tem gente que pensa em desistir, porque faltou alguma coisa, parece que era a força da gente para a gente prosseguir, a gente parou. E tem muitas pessoas que colocam no seu coração, vai ser a última vez que eu vou fazer isto. Vai ser a última vez que eu vou fazer este negócio e vou parar. Porque para mim não tem mais jeito, não tem mais condição. Mas o Senhor já deu a ordem. É para você alimentar alguém. Mas irmão, eu estou num aperto, mas alimente alguém. Ajude alguém. Irmão, não estou entendendo, você vai entender daqui a pouco isso. Dessa vez você não vai se esconder. Você vai dar para essa pessoa, vai ajudar-se. Se lembra da viúva pobre? Os ricos depositavam no gasofilácio grandes quantidades, grandes, mas era o resto do que sobrava. E Deus não quer resto, Deus quer qualidade. Aí veio aquela viúva, da sua pobreza, tirou tudo que tinha, todo o seu sustento, e depositou ali algumas moedas. E o que foi que Jesus disse? Esta deu mais do que todos. Então, se você está sofrendo, dê glória a Deus, porque você tem mais do que todos. Está entendendo isso? Eu estou sorrindo, mas eu sei que é difícil passar por isso, viu, irmãos? Porque a gente tem que sorrir,
Porque o inimigo, ele detesta quando a gente sorri nesse momento. Ele fica irado, mas eu tenho que sorrir, dá uma vontade de sorrir aqui. Vamos zombar da cara dele. Porque o nosso Deus é o Deus que provê, o Deus que ele vai fazer um milagre, o impossível acontecer em nossa vida. Está entendendo? É a última vez, homem de Deus, vamos comer e vamos morrer. Acabou-se. A terra não tem água, não tem alimento mais. Aí o homem de Deus olha para ela. Vamos imaginar aquela conversa. Mulher, vamos fazer um acordo aqui, Heitor? Vamos conversar, vamos acertar as contas? Vamos. Tudo o que tu disseste que vai fazer, tu vai fazer. Eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia diz, esse profeta diz, Eliseu diz para ela, tudo o que tu disse que ia fazer, tu vai fazer. Então Deus também diz a mesma coisa para você, tudo que você disse que ia fazer, você vai fazer. Irmão, como? Eu não sei, mas tem que fazer. Porque Deus já deu a ordem para a viúva. Não só aqui, mas em todos os bairros sempre tem uma viúva. E tudo que ela disse que ia fazer, ela disse, vai ser a última vez, mas tu vai fazer. Não sei como, mas vai fazer. Tu vai fazer tudo isso que tu falasse. Agora, porém, tem uma coisa. O que é? Tu vai fazer primeiro para mim. Agora é questão de fé com você, irmão e irmã. Tu vai fazer tudo isso, mas primeiro tu vai fazer para mim. Ela sabia a receita. Ele disse o quê? Eu quero um bolo pequeno. Eu não quero um bolo grande, não. Eu quero um bolo pequeno mesmo. Tem direito de escolha, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas do bolo pequeno vem sempre um bolo grandão, não é? É. Tem um tal de um negócio, aquele negócio branco, como é que se chama que ele faz inchar? Fermento. Foi um pequeno porque a farinha estava pouca e o azeite estava pouco. Escute o mistério. Depois ela vai fazer o grande, viu? Tu vai fazer primeiro para mim. Ela murmurou. Ela falou alguma coisa, irmão? Não. Ela ficou calada. Ela obedeceu a voz do homem de Deus, porque era Deus que tinha dado a ordem já. E ele diz assim, mulher, não temas, glória a Deus, porque a farinha da tua panela não vai faltar. E o azeite, que tu disse que é tão pouco, não vai se acabar. Deus fez um milagre tremendo ali. O que era pouco, Deus tornou em muito. E ela se virou e foi fazer esse bolo pequeno para o homem de Deus. E a Bíblia me diz que naquele momento comeu ele, comeu a mulher, comeu o filho, e ela ficou vivendo por muitos dias daquela alimentação, porque o Senhor multiplicou. Enquanto não tivesse chovendo, ela estava se alimentando de farinha que tinha multiplicado e do azeite que Deus não deixou faltar. E a notícia boa, ela fez bolo grande. Você vai fazer o teu bolo grande também. A tua bênção vai ser grande. Agora, tudo isso é uma questão de fé para a sua vida. Você poderia pegar o seu alimento, o que você precisa para você e sua família, mas tem alguém precisando. E você não vai se esconder, você vai priorizar. Isso para mim, irmãos, é uma representação de dar a primeira parte para o Deus poderoso. Porque ele diz em sua palavra, primeiramente buscai o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tem pouco e você quer usar esse pouco, não use. Dê para Deus, coloque na mão de Deus, porque Deus sabe fazer cada milagre tremendo que você vai ficar sem entender nada.
E a tua farinha que era pouca, Deus vai aumentar. O teu azeite que era pouco, Deus vai aumentar. Pode ser que o mundo esteja em crise, mas a tua alimentação não falta. Deus cuida de você e da sua família. Mas o que eu quero focar isso aqui hoje, o pouco com Deus é muito. Tudo que você tem de pouco, que vai ser necessário para a tua caminhada, coloque, entregue nas mãos de Deus, que a multiplicação do Senhor, ela virá sobre tua vida e sobre a tua família.